Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Sandra admirou seu reflexo no espelho. Uma mulher alta e esbelta, com uma cabeça cheia de cabelos. Ela mal se reconhecia. O clássico vestido preto brilhava com um brilho de aço, o que apenas enfatizava ainda mais a dignidade de sua figura. De repente, ouviu-se um sussurro suspeito vindo de trás. E depois um sussurro da filha mais velha de Lily: "A mamãe está tão bonita quanto uma rainha de desenho animado." A Lizzie mais nova disse em resposta afirmativa: "Uau!" As meninas achavam que a mãe não as via. Mas o espelho revelou suas intenções ocultas, e dar uma espiadinha não é legal. Sandra se virou bruscamente e as meninas gritaram de alegria: "Mamãe, estávamos tentando ficar quietas, mas queremos ver também." É tudo culpa da Lizzie. Ela está cheirando o nariz tão alto que dá para ouvi-la a 2 quilômetros de distância. Sandra pegou as meninas nos braços e deu um beijo no topo de suas cabeças cheias de sol. "O ranho da Lizzie não tem nada a ver com isso. Porque o espelho denunciou você." A mais velha foi até a penteadeira e imediatamente bateu palmas. "Ah, você pode ver tudo. E nós achamos que você não notaria." De repente, a voz da garotinha sumiu. "O papai está chegando." Depois que as irmãs entraram secretamente no quarto dos pais, a porta permaneceu entreaberta. Portanto, ninguém notou a aparição do chefe da família. Cameron tentou dar um tom alegre à sua voz, mas seu rosto expressava insatisfação. "Quem distrai nossa mãe? Voltem para seu quarto, gatinhas." As meninas se entreolharam e saíram correndo do quarto. Cameron nem sequer fez uma piada engraçada para elas, o que às vezes acontecia quando ele estava de bom humor. "Olá." Hoje o homem estava deprimido desde a manhã, então até mesmo suas filhas o estavam irritando. Sandra também estava tensa, esperando o veredicto. Além disso, Cameron se afastou alguns passos e olhou para sua esposa por um minuto. A situação era tão insuportável que a mulher perguntou em um meio sussurro: "Bem, o que você acha? Você não poderia ter comprado algo mais decente com o dinheiro que eu lhe dei?" "Cameron, a única coisa que eu poderia ter comprado com aquele dinheiro era um roupão quente. Meus pais o deram para mim. Por que será que estou ouvindo falar desse último? Eu lhe disse para me manter informado sobre tudo, inclusive sobre questões financeiras. Mas foram meus pais que decidiram me ajudar. Isso não importa. Você não vive em uma ilha. Você poderia fazer o que quisesse lá. Mas você tem uma família, o que significa que você tem responsabilidades e deveres." O clima de alegria se dissipou imediatamente. Sandra deu uma olhada rápida no espelho e viu os olhos caídos e sem brilho de uma mulher. Cameron percebeu o movimento. "Olhe para você. Olhe para você, não desvie o olhar. Agora você entende por que eu sou sempre a única pessoa nos eventos importantes. Você, com esse terno surrado no qual gastou uma fortuna, parece, não vou dizer o número em voz alta, ter muitos anos de idade." Lágrimas de ressentimento brotaram nos olhos da mulher. "Cameron, por que está fazendo esse show aqui agora? Vá para a festa de sua própria empresa se estiver com vergonha de mim. Não é como se eu tivesse lhe pedido companhia." O homem pulou em direção à esposa, com o olhar mudando. "Você ainda está levantando a voz? Deveria me tirar o pó. Eu sustento todos vocês, eu os alimento. Esse apartamento, a propósito, eu também o comprei, me endividei terrivelmente. E tudo isso para quê? Para que minha esposa me olhe torto." Cameron pegou a bolsa de maquiagem de Sandra e jogou o conteúdo sobre a penteadeira. "Eu também comprei tudo isso com meu dinheiro. Então é melhor você calar a boca." Ele estava prestes a se dirigir à porta, mas voltou a sair. "Vou lhe dar meia hora para fazer as malas. André e sua esposa virão nos buscar. E quanto à sua reprovação, estou muito envergonhado com a sua aparência. Você não vê que parece um bacalhau torturado? Eu adoraria ir à festa sozinho, mas o chefe ordenou que todos os funcionários fossem com suas almas gêmeas. Portanto, minha situação é, por sua graça, desesperadora.
Despejando sua frustração sobre a infeliz mulher, Cameron disse com mais calma: o vestido que você escolheu é realmente infeliz, mas é tarde demais para mudar alguma coisa. E seu cabelo parece muito inadequado para sua idade. O que são esses cachos frívolos? Espero que minha camisa não esteja nesse estado. Cameron, você verá por si mesmo. Eu preparei tudo como sempre. O marido foi consertar seu status quo. Sandra ficou em frente ao espelho. Ela queria mais do que tudo arrancar o vestido e se deixar cair de costas nos travesseiros, para deixar as lágrimas escorrerem. De fato, ela era totalmente dependente dele. Afinal, até mesmo para as ninharias femininas necessárias, seu marido alocava seus fundos mensais. E depois de cada ida à loja, ela lhe mostrava os recibos. E isso vinha ocorrendo há quase 10 anos. Por trás, uma luz foi ouvida novamente. As filhas se agarraram à mãe como se quisessem confortá-la. E a mais velha, Lily, sussurrou: mamãe, não acredite no papai, você é a garota mais bonita do mundo inteiro. E ele a está repreendendo de propósito porque está com medo ao ponto do que ele tem medo. Você não entende? E se, enquanto o papai estiver trabalhando, o Tsarevich vier e levá-la embora com ele? É o que estava acontecendo na história que você leu para mim e para Lizzie no outro dia. Sandra riu: mas eu não sou a bela adormecida. E não há príncipes ou princesas entre meus conhecidos. E, de qualquer forma, vá para o seu quarto ou o papai virá e nos insultará novamente. Essa ameaça foi seguida por uma reação instantânea, e as meninas saíram voando do quarto com velocidade cósmica. Deixada sozinha, Sandra arrumou a maquiagem. Ela deu outra olhada crítica em si mesma no espelho. Que se dane esse penteado. Minha cabeça está uma bagunça. Em 1 minuto, não havia mais nenhum vestígio do desenho dos cachos. A mulher passou um pente em seus longos cabelos, depois trançou os fios em uma bela espinha de peixe e deixou a trança de lado. Assim está melhor. A mulher, pela primeira vez em um único dia, surpreendeu-se ao pensar que concordar com o marido em tudo havia se tornado uma tradição para ela. Ela estava acostumada a seguir obedientemente as ordens dele, acostumada ao seu perpétuo descontentamento. Chegou a um ponto em que ela tinha medo de se mexer à noite para não acordar Cameron. Mas o pior era que seu marido considerava esse comportamento subserviente como a norma. E não faz muito tempo, as coisas eram diferentes. Como ela não havia percebido sua transformação em escrava? Não era a primeira vez que essa pergunta era feita a Sandra. Afinal de contas, 10 anos na escala de uma vida humana é muito tempo. Mas aconteceu que Cameron imperceptivelmente se tornou para ela não apenas a pessoa principal, mas também o governante de seu destino. Infelizmente, ela percebeu isso tarde demais. E agora ela tem que suportar todos os insultos e humilhações sem reclamar. Mas ela está disposta a suportar tudo isso apenas porque espera que um dia possa ver novamente o gentil Cameron, que foi para ela, desde criança, o padrão de um homem de verdade. Sandra era muito jovem para se lembrar dos detalhes de seu primeiro encontro, mas Millie Rose adorava contar como sua filha de 3 anos declarou em voz alta quando seu grupo trouxe o novo garoto. Este é meu amigo. Para fazer valer esse direito, a menina apertou com força a palma da mão do menino e o levou até a parte da sala onde havia um canto para brincar. Os alunos do grupo mais novo ficaram em silêncio, e os adultos que testemunharam essa cena comovente sorriram. Mas ninguém se opôs a essa encenação. Sandra não era conhecida por seu caráter suave naquela época e respondia com firmeza a qualquer agressão de seus colegas de classe. E seus métodos de luta com os adversários permitiam o uso de força física bruta. Portanto, Millie Rose muitas vezes tinha que corar diante do comportamento indigno de um pequeno bandido. Charles Rose, sobre as travessuras de sua herdeira, afirmava com orgulho: nós temos uma veia. Temos esse sobrenome, portanto não temos nenhum Slovaco na família. Millie Rose sempre dizia esses elogios e da próxima vez, você vai escolher sua filha. Não sou a única que tem de assumir a culpa por sua má educação. O homem ficou realmente indignado. Quem se atreve a dizer uma coisa dessas é um tolo. Isso é o que você dirá pessoalmente à professora. Porque ela acha que você e eu estamos falhando em nossos deveres de pais.
Charles Rose foi rápido em defender a justiça, mas seu otimismo durou pouco. Literalmente uma semana depois, o fervor da justiça se esvaiu e o pai amoroso encontrou qualquer desculpa para não cruzar a porta do jardim de infância. Entretanto, desde o advento do Wonder The Boys in the Face of Fat Cameron, Sandra mudou um pouco para melhor. A mesma professora, que até pouco tempo atrás criticava o comportamento da menina, agora elogiava o tempo todo: Sandra é um anjo. Cameron é desajeitado e nem tudo é bem feito pelo garoto. E ela tenta ajudá-lo em tudo, e essa tutela, você sabe, vale a pena. O garoto tenta imitar sua namorada. Sandra foi um farol ou uma estrela-guia para Cameron em seus anos de escola. Se ele fazia algo por conta própria, sempre olhava para Sandra. O garoto precisava do apoio dela como se fosse ar. Mas o próprio Cameron também tentava responder da mesma forma. Já na terceira série, o menino demonstrou seu caráter aguerrido quando não teve medo dos meninos que eram 2 anos mais velhos que ele. Os alunos da quinta série decidiram sacudir seus colegas mais jovens e escolheram as meninas como suas vítimas. Cameron se deparou por acaso com a cena humilhante. 3 meninas da classe, cercadas por chantagistas imaturos, estavam chorando desesperadamente. O pessoal: nós realmente não temos dinheiro. Gastamos tudo na cafeteria. Um garoto mais velho cuspiu entre os dentes: vi se a gente balançar o dinheiro como se fosse um galho? As meninas choraram ainda mais alto, mas essas lágrimas enfureceram ainda mais os extorsionários. Um deles agarrou a menina mais nova pelo capuz da jaqueta. Cameron, sem pensar nas consequências, pegou um pedaço de pau e, junto com ele, foi bater no inimigo aos gritos de imbecis. Soltem as meninas. Evidentemente, os hooligans não esperavam essa reviravolta e fugiram. Mais tarde, os companheiros resgatados contaram a todos sobre a coragem de Cameron. E o jovem herói ficou constrangido com a popularidade inesperada que havia caído sobre ele. Mas seu momento de fama durou pouco. Quando os bandidos novatos perceberam que haviam feito besteira na frente do aluno da terceira série, decidiram se vingar cruelmente. E, no dia seguinte, após o resgate histórico das garotas, sob o olhar do herói de ontem havia um enorme olho roxo. As meninas resgatadas suspiraram e reviraram os olhos em Cameron: nós o colocamos em apuros. Agora você pode copiar minha lição de casa de matemática durante todo o período. Um segundo colega de classe queria colocá-lo em uma aula de dança de salão. Mas Cameron gentilmente recusou qualquer ajuda e disse com orgulho: hematomas não são nada. As cicatrizes enfeitam o rosto de um homem de verdade. Mas a popularidade de Cameron não agradava a Sandra. Quando seus colegas de classe começaram a se aproximar dele como moscas, ela os advertiu seriamente: o Tony é meu amigo. Somos amigos desde o jardim de infância. E só porque Cameron o protegeu, não significa que ele vai sair com você. Os colegas não precisaram ser avisados 2 vezes e rapidamente voltaram sua atenção para outro objeto. Mas Cameron já tinha adquirido o gosto pela popularidade e ficou irritado com a intromissão de Sandra e Rose. Por que você se intromete onde não é chamada? Talvez eu não queira mais ser seu amigo. Essa declaração irritou, mas não assustou Sandra. A garota parou de prestar atenção em Cameron e ele não tinha acesso aos cadernos dela. É claro que ele poderia se mudar para outra mesa e muitas garotas ficariam felizes em ter essa vizinhança, mas algo lhe dizia que ele não deveria tornar público seu relacionamento prejudicado com Sandra. A situação tensa se resolveu. Todas as festas da escola eram comemoradas com alegria, mas com a participação de seus próprios talentos. Quando o programa para o evento O Dia do Defensor da Pátria foi elaborado, tudo o que restava era encontrar apresentadores dignos. Vários candidatos foram discutidos no conselho pedagógico, mas a própria diretora sugeriu inesperadamente: o que estamos fazendo? No terceiro AOA, um lindo casal, Sandra e Cameron. Um dos professores se opôs. Eles são muito jovens, e isso é ótimo. As crianças são sempre vistas com bons olhos, mesmo que cometam erros. Essa causa comum uniu os amigos novamente. Eles fizeram um excelente trabalho. E muitos disseram que foram os apresentadores que foram o destaque do programa de concertos.
Sandra estava no fogo cruzado dos holofotes pela primeira vez, e Cameron já conhecia o gosto da fama. Depois do show, ele percebeu de repente que Sandra poderia ser a ponte da qual ele poderia pular mais de uma vez. Essa descoberta surpreendeu e encantou o ambicioso rapaz. Ele estendeu a mão para sua namorada Sandra. Desculpe-me, eu estava errado. Eu disse algo estúpido. A moça ficou envergonhada. Ela não esperava tais palavras. Não era de seu feitio. Ah, vamos lá, Cameron, não estou brava. Ela sorriu abertamente e imediatamente percebeu o quanto sentia falta da interação entre eles, amizade para sempre, então? Sandra riu com a alegria transbordando de sua alma e Cameron respondeu: a amizade é forte, ela não se quebra. Sua amiga captou isso em uma voz fina: ela não se rompe, apesar das chuvas e das nevascas. Elas cantaram a popular canção infantil desinteressadamente, de mãos dadas e olhando nos olhos uma da outra. E, naquele momento, acreditaram sinceramente que nada nem ninguém poderia romper sua amizade. Sobre como o mundo parece muito diferente quando você é jovem. Sandra e Cameron estavam convencidos de que só precisavam trilhar o caminho largo para a vida adulta e que o trilhariam com facilidade e confiança. Embora ambos não tivessem obtido um excelente certificado, as chances de entrar em uma boa universidade eram altas. Naquela época, havia no país uma demanda por advogados e economistas, e um casal decidiu se inscrever diretamente na Capital University. Sandra teve algumas dúvidas de última hora. Cameron, será que você e eu não estamos um pouco confiantes demais? Afinal de contas, não se trata de uma coisa qualquer, mas de uma instituição educacional muito séria. A coragem conquista as cidades. Lembra-se desse provérbio? A garota percebeu que Cameron os estava incentivando. Em algum lugar no fundo de sua mente, ela concordava com ele, mas as dúvidas estavam aumentando. Eu me lembro, mas há algo sobre isso que não me deixa à vontade. Por que essa relutância? Sandra, não estou reconhecendo você. Você sempre foi corajosa, não foi? Isso foi antes, em minha escola, mas não importa. Estamos em Chicago. Por que não procuramos algo um pouco mais modesto? Há muitas escolas boas em todo o país. Cameron ficou sério. Vou tentar demonstrar a verdade perversa da vida com meus dedos. De fato, há muitos institutos em nosso belo país, mas somente as universidades da capital têm uma reputação impecável. Mesmo que o seu diploma esteja repleto de notas ou com uma pequena mancha de quinta-feira, o simples fato de ter se formado em uma escola de Chicago será uma grande vantagem quando chegar a hora de se candidatar ao seu primeiro emprego. Provavelmente não preciso lhe dizer que o avanço na carreira está diretamente relacionado ao ponto de partida. Sandra olhou para o rapaz como se o estivesse vendo pela primeira vez. Eles haviam interagido tanto, sabiam tanto um sobre o outro. Sandra entendia que Cameron queria alcançar algo, mas ela não havia percebido que ele tinha pensamentos tão enfáticos e pragmáticos. Mesmo agora, isso parecia distante, desconhecido. Cameron, você tem uma maneira tão estranha de pensar. Tenho até a impressão de que você está repetindo as palavras de outra pessoa. Não nego isso. Há uma razão para isso, mas não vejo nada de errado nisso. Olhe, você e eu, quero dizer, nós dois viemos de famílias normais. Nossos pais são pessoas positivas e trabalhadoras. O que há de errado nisso? O que há de errado nisso? Meu pai tem uma parede cheia de certificados de honra. O que fazemos com esses acessórios? O que fazemos com eles? Para que servem? Cameron, o que você está dizendo agora não faz sentido. Você acha isso porque foi educado com estereótipos antiquados. Você acha isso porque foi educado com estereótipos antiquados. Mas a vida muda, e hoje temos prioridades diferentes, porque o entusiasmo por si só não nos levará longe. Meu pai percebeu isso há muito tempo, mas não teve tempo de se reajustar. Foi ele quem estabeleceu as regras da vida para mim. Desde o início, como disse o grande poeta, você precisa se preparar para alcançar seu objetivo principal desde cedo. É claro que, a princípio, pode parecer inatingível, mas se você colocar os acentos certos, tudo dará certo. Isso me surpreendeu, e eu nunca havia notado tanto isso antes.
Sempre me pareceu que é necessário, como em um jogo de computador, passar de um nível para outro. Em princípio, você está certo em seu raciocínio, mas o objetivo principal deve ser definido imediatamente, usando sua comparação como alvo. Cameron olhou para ela com olhos que Sandra percebeu que seus argumentos não seriam ouvidos, mas ela ainda tentou. Espere, Cameron, e se não entrarmos? Tenho certeza de que vou entrar. Tenho certeza disso. Se eu não conseguir entrar com o orçamento, vou para um programa gratuito. Isso é muito dinheiro. Meus pais não têm esse dinheiro. Ela não entendia como Cameron podia dizer isso. Era como se ela fosse uma estranha e uma intrusa para ele. Não podia ser. Ela deve ter imaginado ou entendido errado. Mas acabou acertando. Não posso ajudá-lo nisso. Como se costuma dizer, cada um na sua. Quando ela saiu da escola, o egoísmo de Cameron era evidente nas menores coisas. Um dia, Rose teve o cuidado de apontar isso para a filha, Sandra: não gosto de me intrometer nos assuntos dos outros, mas não gosto que Cameron se aproveite de você, não percebe? Mãe, você está imaginando isso. Nós nos damos bem. Ele me ajuda com muitas coisas também. Não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo. Boa sorte. Eles deixaram a cidade juntos. Como é de praxe nesses casos, os pais se despediram, e os novatos acreditaram que conquistariam não apenas a capital, mas o mundo inteiro na primeira tentativa. Mas Sandra voou imediatamente, pois não tinha pontos suficientes para entrar no orçamento. E Cameron estava em êxtase porque havia passado no concurso. Sandra chorou o dia todo de ressentimento, mas não queria voltar para sua cidade natal. Uma garota com quem eles moravam no dormitório lhes deu um conselho: e muitas pessoas, depois da primeira carreira, se encontram em uma rotina. Isso é normal. Agora o principal é não perder um ano, você pode descobrir onde não chegou, aprender outra profissão útil. Essa opção interessou a Sandra e ela foi com seu vizinho procurar um centro educacional. Durante um dia inteiro, elas foram a mais de uma dúzia de escolas e institutos, mas tudo já estava lotado e apenas uma escola superior para o setor de alimentos tinha algumas vagas disponíveis. Mas as meninas, cansadas da busca, ficaram satisfeitas com o resultado. Sandra pensou que Cameron ficaria feliz em saber que ela estudaria na capital, afinal. Ela decidiu contar a ele essa feliz notícia por telefone, mas a resposta de sua amiga foi negativa: você sabe que a universidade é uma provação. Agora todos vão olhar para você com desprezo. Seria melhor se você voltasse para casa e, no próximo ano, tentasse novamente. Sandra tentou fazer seu amigo mudar de ideia, mas ele acreditava firmemente em sua justiça. A garota ligou para ele várias vezes, na esperança de encontrá-lo, mas Cameron sempre encontrava uma centena de desculpas para que o encontro não acontecesse. Mai, a garota com quem eles haviam estudado na faculdade, comentou: parece que seu par tem vergonha de você. Ele é meu amigo. Não fizemos nada disso. E é uma pena que, digam o que disserem, os rapazes gostam de coerência. Sim, eles podem ter um caso com sua namorada por fora, mas Deus os livre de serem roubados do que eles achavam que era deles bem debaixo de seus narizes. Está insinuando alguma coisa? Não estou insinuando nada. Estou sendo direto. Faça seu Cameron se preocupar. Você é uma garota atraente, pode ter um namorado. Mai, você acha que isso vai funcionar? Mai, você acha que isso vai funcionar? Mai. Tenho certeza de que seu amigo virá correndo. Como coloco esse plano em ação? Como coloco esse plano em ação? É muito simples. O método de Mai era simples, mas o mais importante é que não exigia nada. Ela também encontrou rapidamente o executor. Sandra estava sendo cortejada por um rapaz que estava prestes a terminar seus estudos. Scott gostava de cozinhar e sonhava em ter seu próprio restaurante. Na universidade, ele era chamado, em tom de brincadeira, de o livro do cozinheiro, porque conhecia milhares de receitas e fazia um relato fascinante das particularidades da culinária dos diferentes países do mundo. Scott convidou Sandra para tomar um café algumas vezes.
E ela, entediada, concordou em lhe fazer companhia, seguindo o conselho de seu vizinho. A garota começou a dar sinais de atenção ao rapaz e logo ele a estava seguindo como uma agulha. Durante as primeiras férias de primavera, Sandra foi visitar seus pais com Scott. O jovem imediatamente se afeiçoou a seus pais. Rose ficou impressionada com suas habilidades culinárias. Sua mãe sussurrou com entusiasmo para a filha, para não ouvir o convidado. Sandra, esse garoto é um verdadeiro tesouro, ele é um tesouro. Não deixe que ele se afaste de você, para não ter que morder os cotovelos mais tarde. Mamãe, o Scott é apenas um bom amigo meu. O que está acontecendo com vocês e os planos para o futuro? Não tem problema, pois todos os pais se preocupam com seus filhos e desejam o melhor para eles. Você já teve um melhor amigo, mas ele não tem aparecido ultimamente. Ele provavelmente tem vergonha de ser amigo de uma garota que está estudando para ser chefe de cozinha, porque hoje em dia os banqueiros dominam. Rose falou sobre Cameron, mencionando seu nome, o que demonstrou seu forte ressentimento em relação ao ex-colega de classe de sua filha. Sandra ficou impressionada com o bom senso de caráter de sua mãe, mas, em memória de uma antiga amizade, ela continuou a defender aquele em quem sempre pensou. Mamãe, você mesma diz que não pode simplesmente julgar uma pessoa. Cameron tem um objetivo e está a caminho dele. O primeiro ano em qualquer escola é o período mais difícil. Admito que até eu tenho problemas, apesar de estar na faculdade. Mas no verão, se tudo der certo, voltarei para a faculdade. E é a decisão certa, aqui eu o apoio em tudo. As férias passaram em 1 minuto e os convidados tiveram que voltar para a capital. Mas o plano de Mai funcionou 100%. Literalmente na noite seguinte ao retorno à capital, bateram à porta do quarto onde Sandra e sua amiga moravam. Quando a garota abriu a porta, ficou atônita com a surpresa. À sua frente, com um sorriso confuso, estava Cameron. Olá. O rapaz tirou um enorme buquê de flores de algum lugar secreto desconhecido. Desculpe o atraso, mas eu queria lhe desejar um feliz festival da primavera. Não consegui chegar mais cedo, provavelmente não estava me esperando. Tem razão, não o espero há muito tempo. Sim. Sim. Sim, para que serve um velho amigo quando há tantos pretendentes por aí? Sim, para que serve um velho amigo quando há tantos pretendentes por aí? Sim. Sim. Ouvi dizer que você tem um namorado. É sério? A alma de Sandra vibrou de alegria, ela não tinha ideia de que os planos de Mai se concretizariam tão rapidamente. Desde quando você se interessa pela minha vida? Sandra, posso entrar? É um pouco estranho falar na porta. Sandra. Sim, claro, desculpe-me, mas sua visita é tão inesperada que fiquei confuso. E sobre a antiga amizade? Foi você quem parou de responder às minhas ligações. Como não tenho um voto monástico, tenho todo o direito de ter um encontro. Sim, é claro que a culpa é minha, mas você sabe que a vida de estudante. E a moça interrompeu o convidado. Cameron, eu entendo tudo, é difícil para você, você dorme de 3 a 4 horas, tem um objetivo, mas você se esqueceu de uma pequena coisa. Eu também sou uma estudante. Sim, a profissão que estou aprendendo não é tão prestigiada, mas se não houver cozinheiros, banqueiros e outras profissões terão dificuldades. O jovem olhou para Sandra como se a estivesse vendo pela primeira vez. A moça notou como ele corou até a raiz dos cabelos, então percebeu que sua suspeita não era infundada e que Cameron era realmente tímido diante de sua sociedade. Mas o medo de perder uma defesa tão conveniente à prova de falhas ainda dominava a ambição. Mas logo surgiu outro motivo que obrigou Cameron a proteger seu amigo de influências externas. O rapaz ficou agradavelmente surpreso ao saber que, em poucos meses, Sandra havia aprendido a cozinhar. Um dia, a garota, junto com sua amiga, pediu para visitar Cameron. Ele concordou, mas advertiu. Você não caiu na armadilha, mas nós temos tudo de Esparta. Mai não conseguiu se conter ao entrar na sala. Este não é um cômodo para se viver, é um covil. Portanto, os forasteiros devem se retirar, e Sandra e eu tentaremos fazer com que tudo pareça mais ou menos decente.
Nem mesmo 2 horas haviam se passado quando os inquilinos olharam em volta apreensivos, sem acreditar que estavam em seu quarto, mas ficaram ainda mais surpresos quando as anfitriãs temporárias os convidaram para a mesa, no centro da qual uma grande panela brilhava com um brilho imaculado. A reação dos alunos vorazes agradou imensamente a May. Parecia-lhe que, com mais 1 minuto de atraso, os rapazes ficariam chocados com o aumento da saliva, do que havia na geladeira deles, só podíamos ferver borscht. Portanto, queridos anfitriões, não se desculpem pela mesa modesta. Mas 4 rapazes corpulentos não estavam de acordo com a etiqueta e se lançaram avidamente sobre a comida. Mas seu apetite não os impediu de elogiar as moças de vez em quando. Yum. Que delícia! É como estar em casa. Fazia muito tempo que eu não comia tão bem. Hoje temos um verdadeiro banquete para a barriga. As meninas ficaram felizes com o resultado da ação, e os meninos as convidaram para nos visitar. Meninas, seu borscht é como o elixir da vida. Voltem, da próxima vez compraremos mais comida. Talvez vocês possam fazer algumas costeletas para nós. Mai deu uma piscadela para a amiga. É verdade o que dizem, o caminho mais curto para o coração de um homem é através de seu estômago. Eu me convenci disso hoje. Sandra estava absorta em seus próprios pensamentos e não respondeu. Mai puxou o braço de sua amiga. Sandra, acorde. Escute, o que você acha do Fred? Fred quem? O magro e alto. E o de óculos. Ele é legal, é bonitinho, eu também o achei bonitinho. Eu o achei bonitinho. O romance de sua amiga com o futuro banqueiro foi tão rápido que, no verão, o casal se casou. Os recém-casados alugaram um apartamento e Sandra ficou sozinha na residência. Mas essa solidão não durou muito tempo. No outono, ela se matriculou em um curso por correspondência na universidade. Cameron também concordou que combinar estudos e trabalho é a melhor opção para um casal que vai formar uma família em um futuro próximo. Só que não havia espaço para Scott nesse quadro feliz. O cara viu de longe uma Sandra radiante na companhia de um amigo de infância e entendeu tudo sem palavras. Não, ele não guardava rancor da garota de quem realmente gostava muito. Mas, percebendo que suas chances eram praticamente nulas, ele se afastou silenciosamente. Então, ele não poderia suspeitar que muitos anos se passariam e que ele desempenharia um papel importante no destino de Sandra. Rose ficou desagradavelmente surpresa com a decisão da filha de se casar com seu amigo de infância, mas, acima de tudo, a mulher estava preocupada com Scott, de quem gostava muito. Sandra, você já pensou bem sobre isso? Cameron é um homem egoísta. Você vai ter muita dor de cabeça com ele. Mãe, você está agindo de forma estranha. Em vez de nos desejar felicidade, está fazendo previsões terríveis. Henry não interferiu, mas não foi difícil perceber, pela expressão de seu rosto, que ele também não estava entusiasmado com o casamento. Ele decidiu falar com Sandra pouco antes da cerimônia. Filha, só quero lhe dizer uma coisa, e não confunda amizade de infância com amor. Você tem certeza de que o Cameron sente isso por você? Claro que sim, papai, ou ele não teria me pedido em casamento. Mas, à medida que as emoções se acalmaram após o casamento, Sandra começou a fazer essa pergunta com cada vez mais frequência. Todos os fardos da vida familiar ela tinha que carregar sozinha. Ainda mais complicada era a vida no estúdio. Cameron aconselhou sua jovem esposa a desistir da universidade. Sandra, por que se preocupar com seu cérebro? Sandra, por que se preocupar com seu cérebro? A propósito, você tem uma boa profissão, muito útil para a família. Adoro seu borscht e tudo o que você faz, Cameron, mas foi você quem me disse para fazer isso. Isso é verdade, mas acho que seu único foco agora é nossa família. Quero que minha casa seja quente e aconchegante, que tenha o riso das crianças nela. E do que vamos viver? Que nossos pais nos ajudam muito agora, mas que nem sempre estarão fazendo a última força. Não vou colocar tanto peso sobre os ombros deles. Só me restam 2 anos de escola e, depois disso, prometo que farei tudo o que puder para sustentar minha família. Sandra ouviu os planos otimistas do marido e, de repente, perguntou:
Cameron, diga-me honestamente, por que se casou comigo? Essa conversa ocorreu durante o café da manhã e o homem quase se engasgou com um sanduíche de salsicha e queijo. Sandra, você não pode fazer perguntas idiotas enquanto come. Sandra. É um mau hábito que a maioria das mulheres tem. Mas vou lhe dizer uma coisa. Eu nem sequer considerei outra candidata à esposa. Você e eu nos conhecemos bem, o que é bom para o nosso casamento. Além disso, você é uma ótima anfitriã e uma ótima cozinheira, em suma. Tenho toda a confiança em você. Cameron, e quanto ao amor? Você se casou comigo por motivos pragmáticos? Sandra ficou atônita com a revelação do marido. Ela esperava ouvir palavras completamente diferentes dele, mas ele não achou adequado dizê-las, nem mesmo por decoro. A jovem se sentiu humilhada. Ela queria dizer algo ao marido, mas Cameron a surpreendeu e a venceu. Amor é uma palavra bonita, é claro, e eu entendo a tempestade em seu coração sensível, mas a vida é difícil. Não se pode ir longe apenas com o amor. Para mim, é mais importante o lado material e a vida cotidiana. E a letra da música é secundária. Então você não se casou comigo por amor, mas por conveniência? Cameron olhou para sua esposa como se olha para um homem irremediavelmente doente. Sim, o que há de errado nisso? Eu me sinto confortável com você e pretendo viver minha vida assim. E obrigado pelo delicioso café da manhã. Seu marido nunca respondeu à pergunta principal, mas Sandra não ousava mais fazê-la, pois sabia a resposta. Naquele dia, ela percebeu como sua mãe estava certa. Tudo dentro dela protestou e a voz da razão gritou: pare agora ou será tarde demais. Onde está seu orgulho, Sandra? A jovem não deu atenção e ficou. Foi seu primeiro sacrifício em prol da felicidade conjugal. Cameron era um psicólogo sutil e percebeu imediatamente que havia conquistado sua primeira vitória. A partir de então, todos os dias ele suprimia metodicamente o ego de sua esposa. Seu ditado era bem pensado e, por fora, parecia o cuidado de uma esposa amada. Outra qualidade vantajosa que Cameron possuía. Ele sempre agia de forma proativa, nunca dando à esposa a chance de recuar. Em um ano de convivência, Sandra tornou-se uma serva obediente do marido. Ela atendia a todos os seus caprichos ao primeiro pedido dele. Quando Cameron soube que eles iriam ter um filho, ele começou a controlar cada movimento dela. Como resultado, Sandra teve de abandonar a universidade após 2 anos de estudo. Posteriormente, ela começou a trabalhar, o que lhe deu pelo menos uma pequena chance de realização pessoal. O único consolo para a jovem mulher eram seus filhos. 1 ano e meio após o nascimento de Lily, Sandra engravidou novamente. Esse período foi o mais feliz de sua vida, porque Cameron enfraqueceu o controle e ela podia se permitir pequenas fraquezas. Seu marido simplesmente adorava as filhas e fazia planos para o futuro. Não vamos parar por aqui. Você ainda tem que me dar um filho. Sandra tentou brincar. Cameron, desça a terra, já estamos apertados neste apartamento alugado e você já está planejando um terceiro filho. Não se preocupe, esposa, em breve nossas condições de vida vão melhorar. Sandra sabia que seu marido não estava acostumado a jogar palavras ao vento e esperou pacientemente. Ela não importunava com perguntas porque, ao longo de vários anos de convivência, havia aprendido que a curiosidade desnecessária só deixava o marido irritado, e ela não queria criar confusão. Um dia, seu marido chegou do trabalho muito animado. Ele pegou sua filha mais velha, que correu até ele. Bem, minhas princesas, vamos nos mudar em breve. Teremos um grande apartamento no novo bairro. Sandra olhou de soslaio. Cameron, mas onde conseguimos tanto dinheiro? Esqueceu-se de onde seu marido trabalha? É isso mesmo, no banco. Eu já havia feito um empréstimo em dinheiro, então não usamos o capital da maternidade, e até me esqueci disso. Agora poderíamos usar o dinheiro extra. A propósito, já paguei a taxa e todos os documentos necessários. Acho que você não vai se importar por eu ter cuidado desse assunto, claro, Cameron. Não sei nada sobre a lei. E você está fazendo isso pela nossa família. Exatamente. E fico feliz que você saiba disso.
E eu fico feliz que você saiba disso. Espero que me dê as boas notícias esta noite. Já tenho tudo pronto. Já tenho o primeiro prato e o segundo. Se você soubesse o quanto eu gosto de momentos como esse. Eu também sou uma Cameron e gostaria que houvesse mais momentos assim. Mas seu marido não a ouviu. Ele foi ao banheiro para lavar as mãos, de onde saiu sua voz alegre: bem, tenho mais boas notícias. Me ofereceram o cargo de chefe de segurança. É claro que terei de passar por algumas burocracias, pois é um cargo de muita responsabilidade. Sandra entregou uma toalha limpa ao marido. Você se sairá muito bem. Hoje está um dia muito estranho. Sinto até que o sol está brilhando mais forte. Todas as pessoas felizes se sentem assim. Todas as pessoas felizes se sentem assim. E estou muito feliz por vê-la feliz. Cameron puxou sua esposa para si e a beijou com força. Foi um beijo muito diferente. Não era o tipo de beijo que ele daria em uma mulher a caminho do trabalho. Era um momento especial para o casal. A mudança para um novo apartamento os uniu. Todos na família estavam profundamente empenhados em reconstruir suas vidas. Enquanto Cameron desaparecia no trabalho, Sandra fazia pequenos reparos. A jovem família decidiu ajudar seus pais. Até mesmo Lily e Lizzie tentaram contribuir para a causa comum. Mas ela nem sempre tinha sucesso com as meninas. Quando os reparos foram concluídos, Rose quis conversar com a filha no campo. Você está feliz ou está tentando ser? Mamãe, eu já menti para você alguma vez? Por que você pergunta? Você parece cansada. Faz muito tempo que não nos vemos e a mudança é muito perceptível. Eu envelheci tanto assim? Você ficou um pouco sem graça ou algo assim. E seus olhos estão turvos. E seus olhos estão confusos. Você parece confuso. E você fica desviando os olhos como se tivesse medo de que eu leia algo neles. Sandra sentou-se em frente à mesa de sua mãe. E não era difícil adivinhar seu estado, porque ela estava esfregando nervosamente as franjas da toalha sobre a mesa. Mãe, mesmo que eu não esteja totalmente feliz, mas apenas tentando fingir que estou, nada pode mudar. Sim, muitas vezes me pego pensando que sonhei com uma vida diferente. Sim, sinto-me constantemente como um pássaro em uma gaiola e anseio por me libertar. Mas você percebe que não posso me dar a esse luxo. Tenho filhos e eles precisam de um pai. Cameron ama as meninas e elas o amam. Rose chorou baixinho. Filha, a que vida você se condenou, e poderia ter sido diferente. Não consigo entender onde foi parar seu temperamento. Você era tão teimosa quando criança e quando adolescente. Sandra sorriu amargamente. Mamãe, você sabe as respostas para essas perguntas. A culpa é minha por ter me deixado dissolver em meu marido. Tudo o que resta de mim é uma sombra. Todo o resto eu coloquei no altar da felicidade conjugal. Talvez eu tenha feito uma comparação forte demais, mas é a que melhor se encaixa na situação. Não sei o que lhe dizer, mas lembre-se de que você tem a família para ajudá-lo. Obrigado, mamãe. Mas eu ainda tenho fé que as coisas vão se resolver entre mim e o Cameron. Rose não disse nada. Ela sentia em seu coração que, dessa forma, sua filha estava tentando se agarrar à última esperança, que está prestes a desaparecer para sempre, como uma estrela no céu da manhã. Se nos primeiros anos de vida conjugal Cameron ainda ouvia às vezes a voz da consciência, depois de se mudar para um novo apartamento, ele parou de ouvi-la. Ele se sentia o senhor da vida e de qualquer pessoa que discordasse dessa divisão de papéis. Havia muita pressão sobre ele. É claro que era Sandra quem sofria a maior parte dela. Embora a mulher tivesse recentemente perdido completamente a capacidade de resistir, estranhamente foi essa obediência cega que desequilibrou o homem, que teve de fazer um grande esforço para não descarregar sua irritação na esposa em público durante a festa da empresa. Quando chegaram ao restaurante, onde estava sendo realizado o evento de aniversário do banco, a festa já estava em pleno andamento. Após uma breve apresentação dos convidados, o chefe chamou Cameron à parte. Sua esposa é uma verdadeira beleza. As mulheres são as joias de nossas vidas, por isso temos de tratá-las com carinho.
Sandra se sentiu desconfortável entre estranhos, mas não ficou sozinha por muito tempo. De repente, uma voz familiar soou por perto. Que surpresa! Que bom vê-la aqui, Sandra. A mulher mal reconheceu Fred, o jovem magro que havia conquistado o coração de sua colega de quarto. Eu também não esperava vê-la aqui. Cameron não me disse que vocês estavam trabalhando juntos. Você não vai acreditar, mas eu sou apenas um convidado nesta festa. Trabalho para uma empresa que trabalha em estreita colaboração com o banco. Você nem sabe, Sandra, que seu marido foi o sortudo. Todos os outros em nossa empresa são mais modestos, embora nenhum de nós tenha motivos para reclamar da vida. Espere, Valerie, por que você está sozinho? Por que você está sozinho? Onde está Mai? Minha esposa é como o holandês voador, você já ouviu falar dele? Mai aparece como uma miragem e depois desaparece. No momento, ela está na Itália. Talvez você não saiba que minha esposa tem seu próprio restaurante, mas isso não é suficiente, ela tem uma rede inteira. Algo no coração de Sandra latejava dolorosamente. Ela queria perguntar algo mais a Fred, mas Cameron voltou. Ele acenou com a cabeça, indiferente, para sua ex-colega de classe. Vou lá, conversaremos mais tarde. Seu marido não soltou a mão de Sandra. Cameron, para onde você está me arrastando? Aliás, está doendo. Está tudo bem, vai passar. Eu lhe disse para ser discreto. Vou procurar nossos lugares e você vai esperar pacientemente por mim. Os organizadores dispensaram a tradicional mesa comprida, e todos os convidados da festa se sentaram em mesas separadas, em grupos de 6, para que os participantes da festa não se perdessem. Cada assento foi marcado com uma plaquinha de identificação. Cameron encontrou rapidamente seu sobrenome. Veja o que está escrito: somos você e eu. Sente-se e espere, espero que eu possa ir ao banheiro. Você está sendo irônico. Você está sendo irônico. Sente-se, tenho que falar com outra pessoa. O comportamento do marido enfureceu a mulher, que mal conseguia conter suas emoções. Cameron, por que tanto problema? Por que você me trouxe aqui? Para zombar de mim? Para que eu pudesse ficar sozinha? Como um espantalho de jardim. Já tive o suficiente. O homem apertou a mão de sua esposa e sibilou em seu rosto. Imagine, eu também. É melhor você calar a boca ou não vou conseguir cuidar de mim e terei de lidar com você em casa. Sandra nunca tinha visto o marido em tal estado, e as últimas palavras dele realmente a assustaram. Ao seu redor havia aplausos, brindes e congratulações, mas Sandra se sentiu como se tivesse sido colocada em um vácuo. Ela pegou seu copo junto com todos os outros, mas mal o provou e o colocou de volta no lugar. A mulher não tocou na comida de jeito nenhum. Mas Cameron estava muito ativo e mal ficava parado. Ele estava se divertindo muito no palco. Sandra notou imediatamente que uma linda loira em um belo vestido azul celeste não saía do seu lado. Ela não prestou atenção no início, mas durante outra dança notou como a estranha mulher se pressionava contra o marido, e a mão de Cameron estava abaixo da cintura de seu parceiro. Sandra sentiu-se tão enojada que queria lavar a sujeira pegajosa, mas achou desconfortável levantar-se desafiadoramente da mesa. Ela se virou para o pigde dançante, mas nem Cameron nem a senhora estavam lá. Ao perceber que ninguém estava prestando atenção nela, Sandra saiu de trás da mesa. Apenas um homem desconhecido que estava sentado ao lado dela, mas que nunca havia prestado atenção nela, disse com pesar: onde você vai tão cedo? A noite está em pleno andamento. Sinto muito, mas tenho que ir. Sandra foi ao banheiro feminino para lavar as mãos, mas notou um casal escondido de olhares curiosos em um canto escuro perto do guarda-roupa. O homem e a mulher estavam sentados confortavelmente em cadeiras, mas ela reconheceu Cameron imediatamente pela voz dele: mas tenha paciência comigo um pouco mais, agora não é hora de mudar as coisas. Em resposta, a mulher sussurrou acaloradamente: Cameron, estou sendo paciente há 3 anos. Acredite em mim, não posso ter esse velho perto de mim. Estou cansada de me esconder, dessas consultas secretas e tudo mais. Jules, acredite, eu também quero ficar com você. Sim. Há muito tempo que quero,
mas se seu marido descobrisse sobre nossos encontros, ele me enterraria viva debaixo da terra. A loira riu baixinho. Ele sabe de tudo há muito tempo, mas sempre me perdoa por uma pequena travessura. Por quê? Porque ele sabe. Desculpe-me, é um assunto muito delicado. Vamos sair daqui e ir para o nosso ninho. Não posso, volto já, minha esposa está lá. Não posso. Não posso. Espere até amanhã. Sandra não esperou o fim da conversa e voltou para o lounge sem que os amantes percebessem. Havia um terraço aberto no restaurante, onde a multidão de bêbados estava se divertindo. Ninguém prestou atenção em Sandra e ela se esgueirou para fora. A brisa leve a refrescou um pouco e ela começou a pensar em seus próximos passos, mas todos os planos eram ousados demais para ela. Nada, direi a ela o que penso hoje à noite. As meninas já estavam dormindo e Sandra agradeceu à vizinha que, às vezes, gentilmente concordava em cuidar das pequenas travessas. Uma nota grande desapareceu rapidamente nas dobras das roupas da velha senhora. Sandra, obrigada, pelo amor de Deus, não me custa nada lhe fazer um favor, tanto mais que fico feliz em fazê-lo, porque suas filhas são muito obedientes. A maioria das crianças de hoje é mimada. Mas suas filhas são sempre obedientes e educadas. E a pequena Lily até me chama de vovó, é muito legal. A vizinha estava pronta para um longo diálogo, então Sandra teve de se despedir dela. Sim, sua ajuda é inestimável e certamente recorreremos a você e ao meu marido se as meninas não tiverem com quem deixá-las. A porta do apartamento vizinho se fechou e a mulher deu um suspiro de alívio. Mas assim que ela entrou no quarto das meninas para admirá-las dormindo, passos soaram perto da porta. Sandra imediatamente adivinhou que era seu marido, e o som de seus passos não era um bom presságio. Ao encontrar sua esposa no corredor, Cameron a encarou com raiva. Por que você foi embora? Por que você foi embora? Eu estava cansado de ver essa festa de zombaria. Você poderia ter me avisado. Você poderia ter me avisado. Você poderia ter me avisado, mas não quis. Sim, eu avisei. Sim, eu avisei. Como está falando comigo? Cameron, não sou seu súdito, não sou seu servo. Já estou farto disso, já estou farto de ser governado por você. E você? O homem não tirava os olhos da esposa, que também não prometia uma noite tranquila. Desde quando você se tornou tão independente? Por que tanta ousadia? Porque eu o vi com meus próprios olhos fazendo sexo com a esposa do chefe. Ah, você estava me seguindo. Certo, você quer a verdade? Pode ficar com ela. Não tenho escolha a não ser buscar minhas necessidades masculinas à margem. Porque você é como uma múmia egípcia na cama. Você não presta seu borste e suas costeletas estão me dando nos nervos. As palavras ofensivas do marido lhe deram um tapa na cara, um caroço grosso surgiu em sua garganta e Sandra sentiu como se estivesse engasgando. Cameron, mas você está descontando em mim. Você é uma ovelha sem noção que obedece cegamente a todas as minhas palavras, mas eu pensei e pensei e pensei. Essa conversa acabou. Graças a Deus você descobriu hoje. O fim de nosso drama familiar era inevitável de qualquer forma. Vá fazer seu borste em outro lugar, embora possa ficar aqui como dona de casa. Cameron riu maldosamente na cara dela. Pense nessa opção. Espero ter sido claro, sim, exceto por uma pequena coisa. Você se esqueceu das crianças. O homem enrugou o nariz como se estivesse com uma súbita dor de dente. Você pode ficar no meu apartamento por enquanto, mas eu não tenho tempo para tomar conta das minhas filhas, embora as ame muito. Cameron desapareceu atrás da porta do quarto, mas reapareceu um momento depois. Ele jogou um travesseiro no sofá da sala. Você dormirá aqui esta noite. Essa é sua punição por desobediência. Sandra não dormiu nada naquela noite. Ela leu as crônicas de ontem, lembrou-se do início de sua vida familiar, mas nunca percebeu quando o processo de destruição começou. Ela não tinha mais dúvidas de que a culpa era de sua suavidade. De manhã, Cameron, como se nada tivesse acontecido, levantou-se no horário habitual e disse com uma voz alegre: Minha esposa, onde está meu café da manhã?
Sandra também correu para a cozinha por inércia. Ela levou apenas alguns minutos para preparar uma omelete com queijo ralado. Seu marido adorava esse prato. Para evitar enfrentar o agressor, Sandra se trancou no banheiro e ligou o chuveiro. Com o barulho da água, ela ouviu a porta da frente bater. Na mesa da cozinha havia um pedaço de papel em que a mão do marido havia escrito as palavras: "Chegarei tarde, não precisa fazer o jantar". Ao ponto, os olhos de Sandra ficaram vidrados. Tentando não acordar as meninas, ela começou a descarregar sua raiva no que quer que estivesse à mão. "Obrigada, mestre, por me deixar não fazer o jantar para você. Ainda bem que está atrasado, porque você está melhor com aquela loira do que com sua esposa. Ela não fede a borscht como eu", sussurrou Sandra, descarregando seus anos de raiva em caixas de leite, ervilhas enlatadas, maçãs e repolho. Ela usou uma faca para triturar os alimentos com certa ferocidade e depois os jogou na lixeira. Os respingos voaram em diferentes direções e logo suculentas gotas de cor estavam jorrando das paredes. Enquanto soltava o vapor, a mulher estava satisfeita com seu trabalho. "Ótimo. Agora tenho que fazer o mesmo com tudo o que estiver em meu caminho. Como minha mãe gosta de dizer, é o começo." Rose entendeu sem palavras quando viu a filha e as netas na porta. Os olhos de Sandra estavam ardendo e seu comportamento mostrava que ela estava animada. "Apresento-lhes os convidados." "Claro, minhas lindas. Entrem. Marido, veja quem está aqui." Henry beijou a filha e as netas. Imediatamente, as meninas começaram a importunar o avô com perguntas: "Teremos nosso próprio quarto, avô? O senhor nos comprará brinquedos?" "É claro que você vai ter tudo. Na casa do vovô e da vovó, você pode até andar de cabeça para baixo." As meninas gritaram de alegria e imediatamente começaram a seguir as instruções do vovô. Rose ajudou a fazer as malas. "Sandra, você veio para ficar?" "Sim, pensei em seguir seu conselho e começar do zero. Você sabe que os construtores têm uma expressão para o ciclo zero. E em minha vida aconteceu que ontem destruí um prédio antigo, até mesmo as fundações foram destruídas. Agora tenho que construir tudo de novo. Mas não tenho medo, mesmo sabendo que será difícil. Você fez bem em deixá-lo. Cameron estará perdido sem você." "Mamãe, ele encontrou um substituto para mim há muito tempo. Acho que não há outra mulher como você no mundo. Nenhuma mulher suportaria um idiota como o Cameron. Mas não se preocupe, você não estará perdida conosco. E nós a ajudaremos a encontrar um emprego. Tenho algumas ideias sobre isso é interessante. Vamos ver o que você tem em mente." "Mamãe, lembra da Lindsay Stark? Você se lembra da Lindsay Stark? Lembra da primeira cooperativa de nossa cidade? Lembra, ela precisa desesperadamente de funcionários. Ela não está indo muito bem, tem muitos empréstimos. E seu bar mal está dando lucro. Ela acha que é um prejuízo." No dia seguinte, Sandra já estava na equipe de um restaurante local. O café, de propriedade de Lindsay, estava localizado na estação de ônibus. Mas o estabelecimento tinha uma má reputação na cidade, pois desde o início da manhã até tarde da noite ficava lotado de fãs da bebida gaseificada. A proprietária ficou feliz ao ver Sandra. "Vó, obrigada, Sandra. Todos estão fugindo de mim. Não estou gostando das condições. Você acha que eu ficaria satisfeito com essas caras tortas? Viria ao meio-dia e à madrugada e pediria um empréstimo para deixá-los ir embora, e depois esqueceria." A mulher de palavras dispostas expôs todas as nuances do trabalho em uma instituição como essa. Mas Sandra não se esquivou das dificuldades. Em algumas semanas, ela estudou as peculiaridades do trabalho e depois disse à anfitriã: "Vi por que você não vende produtos de padaria. Você poderia até organizar uma refeição quente aqui, porque a rodoviária é muito movimentada." Lindsay lançou um olhar condescendente para a nova funcionária: "Você tem um plano Barbarossa. Claro, parece bom por fora, mas o que eu ganho com tortas e saladas? Acredite em mim, muito mais do que ganho vendendo cerveja. Olhe, eu fiz alguns cálculos." Sandra entregou à proprietária um caderno cheio de números. Ela perguntou surpresa: "Você conhece esse negócio?" "Não muito bem. 2 anos na escola e 2 anos na universidade."
Eu queria ser economista, mas não consegui, embora tenha adquirido alguns conhecimentos úteis. Naquela noite, uma Lindsay satisfeita chamou Sandra para a sala dos fundos e estive estudando suas anotações do checklist. Por que digo isso? Porque esses números parecem uma cifra. Como nos filmes de espionagem. É claro que não entendo muito bem essa ciência, mas confio em você. Minha situação é grave. Preciso resolver isso agora. Concordo plenamente. Mas me diga, onde vamos fazer tudo isso? Será preciso mais funcionários e mais espaço. Sandra começou a explicar seu plano. Vamos alugar o espaço. Sim, precisaremos de dinheiro extra, mas podemos alugar a barraca por hora no restaurante. Já verifiquei, não vai custar muito. Sei de suas dificuldades e posso assumir o empréstimo sozinho, e a equipe ainda não precisa ser contratada. Sou formada e tenho experiência de trabalho em um café na capital. A anfitriã olhou para Sandra como se estivesse hipnotizada e então a abraçou. Você é a minha salvação. A mulher ficou tão comovida que não conseguiu conter as lágrimas. Ela havia desistido de acreditar na bondade, mas acontece que ainda há pessoas dispostas a dar uma mãozinha. Sandra, Deus enviou você para mim. No início, porém, nem tudo correu bem. Principalmente os incômodos obstáculos burocráticos. Sandra acreditava no sucesso. Certa tarde, Henry comentou: Mãe, tenho admirado nossa filha ultimamente. Em um bom sentido, é claro. A jovem riu: Papai, essa palavra sempre tem um bom significado, mas eu não tinha ideia de que minha pessoa pudesse encantar. Rose apoiou o cônjuge: Gui, não ria de seu pai, eu concordo plenamente com ele. Você realmente, depois que ele jogou seu banqueiro, tornou-se um homem, floresceu, ficou mais bonita, aos olhos de uma luz acesa. Pai, você me elogiou tanto. Não tem medo de que eu fique convencido? Não, isso não é coisa sua. Quando era criança, você lutava pela verdade, defendia os fracos. E é bom ver a antiga Sandra agora. Então vá em frente, minha filha, você poderia montar seu próprio negócio. Essa frase, dita acidentalmente por seu pai, está firmemente plantada no cérebro da inovadora. Antes, ela nunca pensou que poderia ter seu próprio negócio. Era por causa da insegurança. Mas os primeiros 6 meses no emprego da tia Lindsay lhe mostraram que isso poderia ser um verdadeiro desafio. Mais tarde, a própria proprietária da loja começou a falar abertamente sobre isso. Sandra, você não pode ser uma garota dos fundos. Ainda não consigo acreditar que minha cervejaria tenha se tornado um estabelecimento respeitável. Os bêbados, é claro, não estão felizes com a mudança. Mas a opinião deles é a menor das minhas preocupações. Mas as mães com seus filhos estão vindo. E as avós gostam de fazer compras aqui. Mas o que eu mais gosto é o nome Oaun Lindsay's Bakery. É sucinto e bonito. A proprietária não exagerou nos méritos de Sandra e, de fato, sem a ajuda dela, teria sido impossível fazer esse trabalho em tão pouco tempo. Sandra já tratava o estabelecimento como se fosse seu. A mulher com a iniciativa ficou conhecida na região e, certo dia, um correspondente de jornal se aproximou delas no meio do expediente. Ele disparou sua câmera e fez várias perguntas, e no final da conversa, perguntou: Sandra, por que você não abre seu próprio negócio? Ela pensou sobre isso por um longo tempo e então respondeu honestamente: no último ano, minha vida mudou tão abruptamente que não tenho tempo para virar o jogo. Eu simplesmente não havia pensado muito na questão. Alguns dias depois, Lindsay apareceu na padaria animada: vocês não vão acreditar, mas vou me casar. Se alguém achar que é uma vergonha organizar uma vida pessoal na minha idade e se dedicar a isso, que o faça, independentemente dos anos. Pela primeira vez em minha vida, tive muita sorte. A equipe, e a maioria era de mulheres de diferentes idades, a Hal e a Hal. E a faxineira chegou a dizer em seu coração: gente, se alguém tem uma chance com a Lindsay, talvez eu tenha. Sou como aquela modelo na passarela. A mulher atravessou o saguão, balançando os quadris e agitando o esfregão. Todos riram alto com o ato colorido da faxineira. Mas foi uma risada ostensiva. O que vai acontecer conosco agora?
Lindsay, se você nos deixar, acho que o novo proprietário não vai querer ficar conosco. Meninas, não desanimem. Eles não ficarão desanimados. Garanto a vocês que não vão acabar na rua, pois sua nova dona será a Sandra. Então, por favor, queridas e bem-vindas, foi tão inesperado para todos que a sala espaçosa estava tão silenciosa que o zumbido da geladeira parecia o rugido de um avião. Mas foi Sandra quem ficou mais surpresa. Ela tentou resistir à anfitriã. Mas a anfitriã a convidou para entrar em seu escritório com seu gesto característico. Eu realmente queria surpreendê-la e acho que consegui. Sandra, seu queixo caiu de tanto rir quando anunciei minha decisão na frente de nossa equipe. A mulher estava acostumada com o vocabulário de seu anfitrião, que consistia principalmente de frases não literárias. O que mais a surpreendeu foi o tom com que ela agora as pronunciava. Todo o ser de Lindsay estava tomado pela tristeza. Você não pode imaginar, Sandra, como meu coração está partido. Eu me afeiçoei a esta cidade e ao meu bar. Sinto muito, mas também não posso deixar escapar esta última chance. Você quer ser feliz em qualquer idade. E eu conheci um homem decente. Talvez formemos uma família exemplar com ele. É uma pena que minha querida viva no extremo norte, mas meu filho se estabeleceu lá. Portanto, se as coisas não derem certo com meu novo marido, viverei minha vida com meu filho. Claro, tia Lindsay, você se sairá bem. Mas você poderia vender seu negócio para obter lucro. Poderia, mas não posso confiar meu negócio a qualquer um. Sim, você pode. Sim, eu posso. E você é a única pessoa em quem confio 200%. Farei tudo o que puder para justificar sua confiança e espero que venha nos visitar. Foram necessários alguns dias para finalizar os detalhes legais. De acordo com os termos do contrato, Sandra deveria pagar à sua antiga proprietária uma quantia quase simbólica. A senhora fez uma boa ação para mim e eu gostaria de retribuir na mesma moeda. Afinal de contas, nem tudo neste mundo é medido em dinheiro. Eu realmente quero que as coisas melhorem para você. Lindsay desejou sinceramente que os troncos fossem bem-sucedidos. E as palavras da mulher gentil foram ouvidas no céu. Depois de se tornar proprietária integral da padaria, Sandra começou a planejar a expansão dos negócios. E logo comprou um pequeno restaurante, que ficava perto da padaria. Quanto mais bem-sucedido o negócio de Sandra se tornava, mais amigos ela fazia. A maioria deles era formada por homens que buscavam a simpatia de uma mulher solteira. É claro que alguns se ressentiam do sucesso da empresária, e a lista de inimigos amargos da mulher acabou sendo os pais de seu ex-marido. Quando Sandra desapareceu com as crianças, Cameron pensou que ela voltaria. Nada, ela vai se rebaixar aos meus pés e continuar implorando como uma esmola que eu a proteja. Minha esposa não está adaptada a uma vida independente, ela não consegue fazer nada e, com sua educação, ela só fica cutucando a cantina para conseguir um emprego. Essas previsões Cameron fez na companhia de amigos em raros passeios na natureza. Com a esposa do chefe, ele não se envolveu por motivos puramente escusos. Mas o lugar de Sandra foi rapidamente ocupado por uma jovem funcionária de seu banco. O homem mantinha contato com os pais dela, por isso estava ciente do caso da esposa fugitiva. Quando ele soube que ela havia aceitado um emprego em um bar, sua alegria não teve limites. Eu disse a ele que não ficaria surpreso se ela se casasse com um fazendeiro ou um motorista. A comemoração de Cameron durou pouco. Sandra pediu o divórcio e a pensão alimentícia. Foi uma reviravolta que ele não esperava. Em uma explosão de emoção, ele discou o número da esposa, mas ela interrompeu abruptamente o fluxo de seus palavrões. Cameron, agora você e eu vamos resolver tudo no tribunal. Ah, quase me esqueci. O apartamento não foi comprado apenas com seu dinheiro. Caso você não tenha se esquecido, a capital de maternidade. Portanto, sua filha tem todo o direito a uma parte do capital. Espero que não conteste esse fato. O banqueiro ficou desagradavelmente surpreso com essa notícia. Mas, então, algumas informações bastante surpreendentes começaram a chegar de seus pais. Quando ele soube que Sandra havia comprado um restaurante, além da padaria, teve um ataque de fúria.
Onde aquela desgraçada conseguiu o dinheiro? Ela não podia. Ela não podia comprar nada sem minha permissão, e há um restaurante inteiro aqui. Só há uma maneira de fazer isso. O jeito antigo. Mas funciona. Vou quebrar os chifres do benfeitor que patrocina minha esposa. Ao dizer esse monólogo, Cameron se esqueceu de que Sandra não é mais legalmente sua esposa. A mulher não conseguia nem imaginar os planos de vingança que seu ex-cônjuge estava alimentando. Ela tentava não pensar nele e, se o passado aparecia inadvertidamente em seus sonhos, ela acordava suando frio. As meninas também raramente se lembravam do pai. A mais velha foi para a escola e Lily para o jardim de infância. Naquele ano, o inverno chegou repentinamente. Começou a chover torrencialmente à tarde, pela manhã estava um frio de rachar e, na hora do almoço, começou a nevar. Em questão de horas, enormes montes de neve cresceram nas ruas. Sandra ficou até tarde no restaurante e voltou correndo para casa, mas, por algum motivo, sentiu-se desconfortável. Alguém invisível sussurrou para ela que deveria ir à padaria. Para se animar, a mulher disse em voz alta: não é longe, apenas algumas centenas de metros. Vou lá ver, por via das dúvidas. Deus não permita que haja um curto-circuito ou algo assim. Rajadas de vento sopraram em seu rosto e Sandra teve que caminhar a curta distância por meia hora. Mas assim que chegou ao seu destino, outra surpresa a aguardava. Ela viu uma figura humana em um banco, quase completamente coberta de neve. Era um homem e estava fedendo a álcool. Meu Deus, ele vai morrer de frio. Ele não pode beber até ficar inconsciente. Ele começou a sacudir o homem, que não se parecia com os bebedores locais. O homem estava usando um casaco caro e um par de sapatos de marca. E o cheiro desagradável de álcool interrompia o aroma de um bom perfume. Diante de suas ações ativas, o homem não respondeu de forma alguma, apenas murmurou algo inaudível. Respirando fundo algumas vezes, Sandra virou o homem adormecido de frente para a luz. Ela estava atônita. À sua frente estava Scott, que ela havia esquecido completamente que existia. Ela sacudiu seu antigo pretendente com força novamente. Scott, acorde. O que o traz aqui? Inesperadamente, ele respondeu em uma língua quebrada: de nada. E para quem? Para sua informação, eu vim de táxi porque queria conhecer uma pequena pessoa aqui. Onde foi que você ficou tão bêbado, Scott? Você me reconhece? O homem deu uma longa olhada no rosto dela e depois ficou sóbrio. Sandra, eu estava procurando por você, mas fui muito bem recebido aqui. Scott se levantou com dificuldade do banco e também olhou em volta surpreso. Acontece que, enquanto eu estava dormindo, o inverno começou. Sou uma formiga ou uma libélula? Sandra riu, e descobriremos mais tarde. Agradeça por eu tê-lo encontrado. Você teria congelado até a morte naquele banco antes do amanhecer. Rose não ficou nem um pouco surpresa ao ver Sandra na companhia de um Scott congelado. Oh! Qual é o problema? Eu não queria que isso acontecesse, e aqui, mamãe, por favor, seja um pouco mais específica. Filha, não me insulte, mas o Scott me ligou e, quando soube que você se divorciou do Cameron, ele decidiu vir. A vida dele também não está indo bem. Ele vai lhe contar tudo depois. Rose correu para resgatar o hóspede congelado e Sandra não pôde deixar de se maravilhar com a engenhosidade de sua mãe. Foi somente no dia seguinte que ela conseguiu ter uma conversa normal com Scott. Ele não só estava congelando lá fora, como também se sentia péssimo. De uma coisa Sandra tinha certeza: Scott havia se apaixonado por essa cidade hospitaleira com pessoas igualmente hospitaleiras. Foram elas que o animaram tanto, embora às custas delas, mas isso não importava. Depois de uma sopa quente e uma xícara de chá forte, o homem estava sufocando. Sandra o estendeu no sofá e o cobriu com um cobertor. Rose suspirou: um homem tão bom, mas tão azarado na vida. Mãe, o que há de errado com ele? Não acredito que você esteja conversando com ele há tanto tempo e não saiba nada sobre ele. A mulher acenou com a mão. Sim, mas não sei os detalhes. Mãe. Scott se casou, montou seu próprio negócio, um negócio lucrativo. Algum tipo de restaurante ou cafeteria.
E quando as coisas estavam indo bem, sua esposa o deixou e o levou à falência. Não pense que ele não bebe. É que algo dominou, mas ele disse que não vai desistir. Começar do zero significa começar do zero. Mãe, você está tão preocupada com ele. Sandra, vamos lá. Você sabe que o Scott é um bom homem, e se ele, e mãe? Mamãe. Eu não vou dizer nada. Como está indo o trabalho? Sandra se sentou cansada, sabe, não posso dizer que está indo mal, mas, e mãe? Sua mãe se sentou em frente a ela. É como se estivesse faltando alguma coisa, como uma reviravolta, ou um detalhe que está bem debaixo do meu nariz. Sandra, sinto que você está perdendo alguma coisa. Sandra, acho que você está sendo muito exigente. Sandra. Em tão pouco tempo, seu restaurante se tornou um dos melhores da cidade. Sandra fez um sinal de positivo com o polegar. Isso mesmo, mamãe. Um dos melhores. E eu quero o melhor, Rose sorriu. Reconhecendo minha filha e sabe o que vou lhe dizer, se você quiser, com certeza vai ter. Eu conheço você, obrigada mamãe, vou dormir, quero acordar cedo amanhã. A cozinheira tem um neto, ela tirou o dia de folga. Tudo bem, vá para a cama. Está bem ponto da porta de entrada, Sandra se virou, mamãe, como estão as meninas? Eu devo ser uma mãe ruim. As meninas estão bem. Não se preocupe. E você é uma boa mãe, é apenas difícil para você agora, sozinha e solitária, e meu pai e eu não sabemos como ajudá-la. Sandra abraçou a mãe em uma onda de sentimentos. O que eu faria sem você? De manhã cedo, ela beijou as meninas que estavam dormindo e saiu correndo para o restaurante. Havia muito o que fazer e ela logo se esqueceu de tudo. Cameron jogou a camisa na cara da nova namorada, irritado. Não entendo. Qual é a dificuldade de jogar as camisas na máquina de lavar e simplesmente passá-las? A moça calmamente jogou a camisa no chão e continuou a aplicar a maquiagem. Finalmente, ela se afastou do espelho. Provavelmente não. Cameron estava furiosa. É claro que não estava. Então eu não entendo por que você não faz isso sozinha. Ela se engasgou de raiva, viu? Eu tenho que lavar minhas próprias camisas? Não tenho. Na verdade, eu estava pensando, não estou feliz com tudo isso. Cameron observou com olhos arregalados enquanto a garota rapidamente colocava suas coisas na bolsa e lhe mandava um beijo. Isso não podia estar acontecendo. Como poderia estar acontecendo, alguém lá fora e simplesmente sair com ele daquele jeito? Não. Era tudo culpa da Sandra. Ela foi a primeira que se atreveu a fazer algo diferente do que ele queria. Cameron encontrou com muita dificuldade uma camisa limpa nas profundezas de seu guarda-roupa e deu um suspiro de alívio. Provavelmente havia sido passada por Sandra. E então ele ficou furioso. Ele deveria estar sofrendo aqui, e esta é uma pequena empresária. Seria ridículo se ela, uma tola analfabeta, esse negócio também trouxesse dinheiro. Embora sua mãe dissesse que Sandra havia florescido e que as meninas estavam bem vestidas. Por algum motivo, Cameron não queria acreditar nisso. Ele tinha certeza absoluta de que, se ligasse para Sandra, ela viria se ajoelhar imediatamente. Só que esse também não era o plano. Ela teria que se rebaixar e pedir desculpas, e ele a perdoaria, é claro. Mas não imediatamente, e ele teria que estabelecer algumas regras para ela. Cameron pensou em regras, mas depois estremeceu. Talvez você nem consiga chegar ao trabalho a tempo. Assim que chegou ao banco, ele foi chamado para falar com o chefe. Cameron ficou surpreso e até fez uma careta. Ele realmente não queria falar com o homem que era o marido de sua ex-amante, mas não havia nada a fazer. Por enquanto, Cameron ainda era um homem subserviente, embora tivesse planos napoleônicos. Posso? Entre, Cameron. Cameron se aproximou da mesa e só agora viu que na mesa no canto do escritório estava Julie, sorrindo para ele. Cameron se arrepiou. Ela é exatamente o que ele precisava. Não foi um rompimento bonito, ou melhor, não foi bonito.
A cabeça de Cameron já estava girando. Ele tinha acabado de descobrir que Sandra havia pedido o divórcio, e depois havia Jules. Bem, é um sonho que se tornou realidade, posso morar com você. Cameron ficou atônito. Cameron olhou para ela atônito. Você quer dizer que vai deixar seu marido? Claro que sim, querida, já conversamos sobre isso muitas vezes. Ela torceu o nariz como se estivesse com dor de dente. É verdade o que dizem, beleza e inteligência são incompatíveis. E você vai trabalhar? Joel bateu os cílios de surpresa. Por quê? Bem, duvido que sua bolsa de dinheiro seja um presente de despedida generoso. Mas ficar onde estou está fora de questão. Julie ficou olhando para ele por um tempo e depois disse: então você não me quer em sua vida? Jules, pense nisso. Mas Lisa já havia se soltado e gritou de tal forma que Cameron agarrou sua cabeça e a empurrou para fora do apartamento. Para ser sincero, no começo eu estava muito preocupado. Ela iria reclamar com o marido e depois o que aconteceria? Mas ele não pareceu se importar. Agora, olhando para ela na cadeira, ele percebeu que não era nada disso. Pessoas como ela são implacáveis. Cameron, tenho uma oferta irrecusável para você. Cameron ficou tenso. Estou ouvindo. Precisamos ajudar nosso escritório. Não é tão longe, apenas 320 quilômetros de Chicago. Cameron ficou preso na neve. Acabou. Eles o mandarão para algum lugar de merda e esquecerão o assunto. Não se preocupe, é só por alguns meses, e depois você pode voltar a trabalhar. Cameron percebeu que não tinha escolha. Então, ele fez um aceno fatal com a cabeça. Mas as surpresas não terminaram aí. Ele ficou lá por quase 6 meses, indo para o apartamento nos fins de semana, dormindo, esfregando, porque a falta de água quente era a norma onde ele era obrigado a ficar. Ele sabia que um jovem funcionário estava temporariamente desempenhando suas funções e tinha certeza de que seria reprovado em todo o seu trabalho. Mas ele estava errado. O jovem funcionário não só não bagunçou seu trabalho, como também fez alguns ajustes que agradaram ao chefe. De qualquer forma, quando Cameron retornou, ele apertou sua mão. Sinto muito, Cameron, mas seu sucessor está fazendo um trabalho muito melhor do que o seu. Sinto muito, Cameron, o que devo fazer? Você me prometeu que eu teria meu emprego de volta. Você não acha que eu o colocaria de volta em seu emprego às custas do banco? Não é possível. Você pode voltar ao seu antigo emprego ou procurar outro se não gostar dele. Cameron escreveu sua carta de demissão com plena confiança de que seria demitido, mas é claro que isso não aconteceu. Ele culpou Sandra por tudo, absolutamente tudo. Passou por sua cabeça que ele deveria ir checá-la. Especialmente porque ela tinha filhos lá. Cameron gostou dessa ideia. Ele até ligou para sua mãe: Cameron, eu não sei se você deveria vir. Sandra está indo muito bem. Acho que você não gosta dela. O que quer dizer com ela está indo muito bem? Diga-me que o restaurante dela está dando um bom lucro. Cameron riu, mas sua mãe não o incentivou. Ele tem mais de um restaurante agora. Eu sei que ele tem um na cidade vizinha. Cameron engasgou com a saliva. Mãe, ele tem algum cliente rico lá? Alguém tem que dizer a um tolo o que fazer. Mamãe nem conseguiu dizer uma palavra antes que Cameron o expulsasse. Mas isso não importa. É hora de visitar suas filhas e sua esposa. De olhá-la nos olhos. Ela está em minha folha de pagamento há anos. E agora olhe-a nos olhos. Ele não disse mais nada. Apenas desligou o telefone. Sandra, Cameron se virou de repente. O que ele tem em sua vida? Nada, nem mesmo um cargo que lhe foi tirado, nem mesmo nenhuma das moças que o cercam. É claro que, como ele estava em cima do cavalo, tão interessante para todas, e como caiu um pouco, todas passaram por ele e fingiram não saber. Sandra estava tão ocupada naquele dia que se esqueceu completamente de Scott. Mas ele não se esqueceu dela. Ele foi ao restaurante dela na hora do almoço. Posso me sentar aqui no canto? Sandra sorriu. Sente-se, claro, se não for chato.
Não tenho um banquete do chefe hoje, então preciso me mudar. Scott tirou o paletó com decisão. Você tem algo para vestir? Sandra olhou para ele com espanto. Deus, eu tinha esquecido que você era o melhor chefe de todos os tempos. Scott franziu a testa modestamente. Bem, acho que você está exagerando, mas posso fazer algumas coisas. À noite, cansados e ambos felizes, eles aceitaram os cumprimentos dos convidados. Um deles se aproximou quando estavam saindo. Moro em outra cidade, mas gostei muito de estar aqui. Que tal se eu convidar sua equipe para minha mansão? Tudo para preparar um aniversário para cerca de 100 pessoas. Como você pode imaginar, dinheiro não é problema. Scott e Sandra se entreolharam, e a mulher imediatamente pensou que seria possível comprar um forno novo e muitas outras coisas. Depois de algumas semanas, Sandra decidiu que era necessário perguntar a Scott, afinal, quais são seus planos para o futuro? Sandra, não sei o que dizer. Vamos conversar como adultos. Sandra corou por algum motivo. Rose imediatamente se apressou para fazer algo importante. Ok, vamos embora. Ela percebeu que conversar no trabalho não ia acabar com tudo, mas estava preparada. A cada dia que passava, Sandra percebia mais e mais o erro que havia cometido. Scott já havia sido o completo oposto de Cameron. Lily e Lizzie literalmente nunca estavam longe dele quando ele estava em casa. Se elas nem sequer tentavam abordar o pai com seus problemas, então Scott era abordado sem nenhuma timidez. Sandra, você sabe que há um motivo para eu ter ligado para sua mãe. Eu não vim aqui quando soube que você tinha deixado seu marido. Eu sei disso. Gostaria de ter lhe contado imediatamente para não ser arrastado pela relutância. Quando a vi, percebi que nada realmente se foi. Eu ainda quero olhar para você e admirá-lo. Talvez seja melhor que não haja mais nada me segurando. Eu gostaria de começar de novo, desde quando você e eu nos conhecemos. Sandra se levantou e foi até a janela. Não sei o que dizer a você agora. Scott se levantou. Não há necessidade de dizer nada agora. Deixe as coisas como estão. Não estou pedindo uma resposta, ela virá para mim. E sobre todo o resto. Gostaria muito de trabalhar em seu restaurante. Sandra o procurou alguns meses depois. Scott entendeu. Ele abraçou-o. Eu farei você e as meninas felizes, prometo. Cameron continuou procurando trabalho. O dinheiro estava desaparecendo em um ritmo desastroso. Agora ele não entendia como Sandra conseguia administrar a casa com o dinheiro que ele lhe dava. Não, ele não era pão duro. Na época, parecia que ele estava doando quantias muito altas, mas agora ele percebia que, para viver normalmente, era preciso se esquivar de alguma forma, e ele já havia se acostumado com essas coisas há muito tempo. Por fim, a sorte sorriu para ele, mas não para seu rosto. Ofereceram-lhe um emprego de escriturário em um banco. Você sabe ao menos em que cargo ele trabalhava? Claro que sim. Claro, é por isso que facilitamos as coisas para você. Se não gostar, pode continuar procurando. Você precisa entender que um banco não é o mesmo que um banco. E uma coisa é um funcionário jovem e inexperiente chegar e investirmos nele o que precisamos, ou se chegar uma pessoa acostumada a trabalhar de uma maneira diferente. É muito difícil reciclar. Ele não teve escolha a não ser aceitar. Pelo menos ele tinha tempo para pagar o aluguel. Então, ele se lembrou de que o apartamento fazia parte da parte dada pelo tribunal a Sandra e as meninas e que Sandra poderia reivindicar sua parte a qualquer momento. É claro que ele não acreditava nisso, mas sua mãe havia lhe contado coisas estranhas sobre sua ex-mulher. No final do verão, ele finalmente se preparou para voltar à sua cidade natal. Ele não sabia por que estava indo, se para visitar sua mãe ou para ver Sandra. O fato de ter tido filhos lá só foi lembrado por Cameron em conversas com colegas. Durante todo o trajeto, ele fez planos. Como ele a derrubaria moralmente? Obviamente, para uma cidade desse tamanho, qualquer restaurante é bom. É claro que ele teria prazer em esfregar todos os danos na cara dela, pois, por sorte, seu caminho passaria pela praça, onde o restaurante havia sido reformado. O dinheiro estava curto, embora Cameron não fosse pagar.
Será que Sandra teria a consciência de aceitar dinheiro de alguém que a havia alimentado e vestido por tantos anos? Ela estacionou e deu uma olhada ao redor. Era uma boa localização, não muito longe do cinema, do parque, o trânsito era bom. Eu me pergunto se Sandra realmente fez isso. Os dentes de Cameron rangeram e ele cerrou os punhos. Mas você vai se arrepender. Você vai se arrepender, não vai? Ele abriu a porta com determinação. Sandra, os legumes chegaram. Eles são ruins. Mark não quer assinar que eles estão ruins. E Sandra levantou a mão. Muito bem, Lea, cale-se. Lena era a nova gerente do restaurante. Uma garota jovem, inteligente, com personalidade. Ela tinha apenas um defeito. Assim que ficava nervosa, ela falava tão alto que ninguém conseguia impedi-la, exceto Sandra. Calme-se, vou falar com o Mark. Oh, Sandra. Oh, Sandra. Se o Scott estivesse aqui, eu lhe daria uma bronca. Mas você sabe que o Scott está comprando móveis novos para o salão de banquetes. Eu sei, mal posso esperar que ele chegue. Por um lado, o fato de Sandra ter tantas esperanças depositadas em Scott, como se ela não significasse mais nada, machucava Sandra, mas, por outro lado, era uma coisa muito boa. Ela teria que deixar o restaurante por um tempo e, dessa forma, teria total tranquilidade. Scott seria capaz de suportar tudo isso. A mulher se levantou pesadamente da mesa. Ela ainda estava 2 meses de dar à luz e mal conseguia andar. Ela se sentia melhor quando carregava as crianças. Talvez fosse mais jovem, talvez fossem as meninas. Mark a viu e a coisa ficou feia. Mas que homem poderia discutir com uma mulher grávida como aquela? Ela suspirou com tristeza e assinou um pedaço de papel. Mark, você me prometeu que meu restaurante só serviria a comida mais fresca. Onde vou conseguir os mais frescos? Onde vou conseguir o que há de mais fresco? E onde vou colocar as coisas velhas? Mas estamos lhe pagando bem, acima do preço de mercado. O quê? Só para nos trazer as frescas? Sim, eu me lembro, mas tenho de tentar vender minha produção. Vou mandar meu filho daqui a 1 hora, ele vai trazer outra. Sandra sorriu. Mas o que você pode fazer? O tempo todo ele precisa de um olho e um olho. Ela voltou para o escritório e só queria se sentar, mas imediatamente Lee apareceu novamente no escritório. Sandra, é agora? Há um visitante que quer falar com você. Na mesa atrás da cortina, o que está acontecendo aí dentro? Leia dá de ombros. Eu não sei. Ele parecia feliz. Pelo menos está tudo comido. Deus, que dia hoje? Sandra saiu para o corredor. Ela estava com dor de cabeça a manhã toda. As meninas em casa estavam gripadas. Parecia que ela queria estar doente e não podia. Ela tem um filho que não vai gostar disso. Sandra deu um tapinha em sua barriga e sorriu. Ela se lembrou de como Scott reagiu à notícia de que eles teriam um bebê. Ele ficou olhando para ela por um tempo, depois se ajoelhou e encostou o rosto em sua barriga. Pensei que nunca mais ouviria palavras como essas, e de alguma forma, até fiz as pazes com isso. Obrigado. Ela caminhou pelo corredor, subiu os 3 degraus e congelou. Cameron estava sentado à sua frente, sorrindo satisfeito. Algo estava começando a se agitar em sua alma, o que fez com que seus ombros caíssem e sua cabeça se inclinasse para dentro. Mas Sandra logo voltou a si. Isso é tudo de que preciso. Não depende dele, e Cameron não é nada para ela. Cameron, o que você está fazendo aqui? Só vim ver o que as mulheres cinzentas sem instrução estão fazendo hoje em dia. Ele olhou para a barriga dela. Ele viu a barriga dela e sorriu ainda mais. O que você não calculou enquanto cortejava suas virtudes? Sandra sentiu a náusea subir em sua garganta. Isso não tem nada a ver com você. Por que você me ligou? Você mudou. Ficou mais malvado, aprendeu a rosnar. Cameron, não tenho muito tempo. Ele está acordado. É assim que as coisas são. Você costumava ter todo o tempo do mundo para mim. Então me diga,
Do que você não gostava? Da verdade? Você estava fugindo da verdade? Mas o que você realmente é uma vadia burra e feia e não é nada na cama. Não sei por que você está ofendido. O enjoo deixou de ser insuportável, mas Sandra sorriu em resposta às palavras do ex-marido. Pareceu-me que suas palavras chiavam de inveja. Você viu Cameron? A camisa não está fresca, as calças têm bolhas nos joelhos. Talvez algumas pessoas não notem, mas eu não. E sua perfeição? Você é sempre perfeito. Mas você está cercado de idiotas, ou talvez você não seja mais tão legal. Ela queria ir embora, mas Cameron agarrou seu braço com força e dor. Onde? Eu ainda não disse para você ir embora. Solte, está doendo. Sandra afastou a mão e Cameron aproximou seu rosto do dela. Sinto que você me deve um monte de coisas. Cameron, me solte, está me ouvindo? Você não é nada para mim. Você não tem nenhum direito. Ele estreitou os olhos com raiva e, de repente, soltou Sandra. Ela não conseguiu se segurar no último degrau e voou gritando para baixo. A altura não era grande, mas aqui estava sua posição. Sandra aterrissou bem aos pés de seu marido, que ia e vinha procurando por ela. Sandra. O homem caiu de joelhos. Uma ambulância, rápido. A equipe correu para ele também, e Scott lançou um olhar pesado para Cameron. É você? Cameron deu um passo para trás. Ele conhecia o homem de algum lugar, só não sabia ainda de onde. Cameron percebeu que tinha que correr. Era melhor se esconder agora. Ele não tinha tempo. O punho de Scott o encontrou no degrau de baixo. Você vai responder por isso. Você vai responder por tudo. Ele saiu correndo do restaurante, mas ninguém o perseguiu. Sandra caiu na escuridão e depois flutuou para fora dela. Seu estômago doía tanto que ela queria gritar: paciência, querida, um pouco de paciência. Rose levou as meninas embora. Henry disse que conheceria seu ex-cunhado adequadamente. Ele disse que tinha forças para carregá-lo escada abaixo. Sandra sorriu fracamente. Papai pode. A dor atravessou seu corpo novamente. Seja paciente, querida, estamos aqui. Alguém estava falando acima dela, depois ela estava sendo levada para algum lugar. Ela sentiu uma pontada em seu braço e imediatamente se sentiu muito leve. Sandra fechou os olhos. Scott estava sem fôlego. Ele andava de um lado para o outro no corredor até que um enfermeiro gritou com ele. Mas por que você está andando como um pêndulo? Isso faz você se sentir melhor? Não faz com que eu me sinta melhor. E você não me deixa limpar o chão. Ele olhou para a idosa, confuso. Desculpe-me. E se sentou. Ela se aproximou dele. Mulher, sim, não se preocupe. Temos médicos muito bons. Obrigado. O telefone tocou em meu bolso. Sim. Era a Rose. Scott, como está a Sandra? A mulher estava chorando. Eu ainda não sei de nada. Ela está sendo operada. Scott, aquele desgraçado do Cameron. Ele colocou fogo na padaria. Como? Bem, eles o pegaram, mas não conseguiram salvar a padaria. Bem, eles o pegaram, mas não conseguiram salvar a padaria. Ninguém se machucou? Não, não foi nada. Não, não foi nada. Não, não foi nada. Scott, me ligue assim que souber de algo. Está bem. Ele tinha acabado de desconectar a ligação quando o médico apareceu na porta. Scott se levantou e olhou para ele em silêncio. Por que está me olhando assim? Deveria estar olhando para sua esposa. 15 minutos depois, você não a teria salvado. Você tem um filho. Prematuro, com certeza, mas ele é forte, vai engordar rápido. Portanto, não se preocupe. Scott exalou ruidosamente. Vi Sandra, e a Sandra vai ficar bem. Mas ela não poderá ter filhos, nós temos 3. Bem, isso é bom. Scott se aproximou subitamente do médico. Obrigado. Obrigado. Ele o abraçou e depois pegou o celular de Rose.
Bebê, está tudo bem. A Sandra também está bem. E nós vamos construir uma nova padaria muito mais legal do que a primeira. Sandra abriu os olhos e imediatamente se lembrou do que havia acontecido. Ela levou a mão ao estômago e congelou de horror. Imediatamente, o rosto sorridente de seu marido apareceu acima dela. E não se preocupe, está tudo bem. Nosso filho está vivo e logo estará perfeitamente saudável. Scott Sandra e pegou a mão dele com a dela. Quando percebi que poderia ter perdido você, pensei imediatamente que não preciso de nada aqui sem você. Qual é o objetivo? Eu o amo tanto. Tanto que eu nem sabia disso. Sandra sorriu, e eu também amo você. Elas só receberam alta um mês depois. Sandra estava um pouco nervosa. Ultimamente, Scott só aparecia por alguns minutos e depois saía correndo para outro lugar. Ela não sabia o que havia de errado com ele. Hoje de manhã, ela viu no noticiário que sua padaria havia sido incendiada há um mês. Ela estava furiosa. Porque ela não havia dito nada a ele, mas ela lhe daria uma bronca em casa. Eles estavam dirigindo em uma estrada estranha. Por que estamos dirigindo aqui? Quero lhe mostrar uma coisa. Não são os restos de uma padaria. Scott se virou para ela. Há quanto tempo você sabe? Esta manhã. Não queria preocupá-la. O carro parou. Eles estavam parados na praça, com o restaurante dela visível à distância e, ao lado, um pequeno prédio com uma bela placa que dizia Ulysses Bakery. Como ela notou no outro lado da cidade, Ulysses Bakery. Sandra sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Scott, você. Scott a abraçou. Estou perdoada? Sandra se aconchegou em seu peito. Por que fui tão tolo em não me casar com você? Por quê? Todos nós cometemos erros na vida, mas se não nos apressarmos, será o último. A Rose vai nos matar porque ela ficou cozinhando a maior parte da noite e as meninas a ajudaram. Sandra riu, olhando para o filho que estava dormindo docemente. Sim, temos que ir, porque nossa avó é rigorosa. Uma semana depois de seu retorno, houve a abertura das padarias. Sandra estava nervosa, mas Scott estava completamente calmo. Agora ele sabia que nada destruiria a felicidade de sua grande e forte família e, além disso, havia trazido 2 confeiteiros da capital. Ele havia se esquecido de contar a novidade, e agora estava com medo. Há alguns dias, houve um julgamento. Cameron disse, de forma confusa, que foi sua ex-esposa que o levou a esse estado. Ele explicou que ela havia tirado a sorte dele e que ela deveria, de fato, ser julgada, e Sandra se levantou de repente. Quero desistir do processo. Quero que ela viva livre. Scott só então ele percebeu o quanto Sandra havia punido Cameron. A princípio, ele não entendeu tal impulso, e quando Cameron parou ao lado deles e disse: Então você, seu caipira mal-educado, me fez ficar devendo uma agora. Eu te odeio. Scott se levantou e Cameron se apressou em direção à porta. Scott olhou para Sandra. Ela finalmente sorriu. Bem, deixe-o sofrer um pouco, ele não estará por aqui por muito tempo. Scott riu. Você é uma mulher perigosa. Sandra sorriu de volta. Sou apenas a mais carinhosa e amorosa.